Será que as cabeçadas são realmente eficientes na defesa pessoal real? Se você quer saber a resposta disso, fica comigo até o final desse vídeo. Como eu falei para vocês, o nosso episódio de hoje vai ser respondendo uma pergunta se as cabeçadas, as famosas cabeçadas, são realmente eficientes em situações de defesa pessoal nas ruas. Mas antes de responder isso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal. Se você está gostando do conteúdo que eu tenho produzido, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos. Agora, respondendo a nossa pergunta, será que as cabeçadas são realmente eficientes? Eu quero dizer para vocês o seguinte: cabeçadas são golpes que são treinados desde a antiguidade em várias artes marciais. Vou citar algumas clássicas, por exemplo, o karatê japonês, o taekwondo coreano, o hapkido coreano, o kung fu chinês, enfim, vários estilos de lutas sempre tiveram a cabeçada. Mas elas não são mais treinadas hoje em dia nas lutas, porque é um golpe realmente muito perigoso e é um golpe violento. Mas você ainda pode ver em demonstrações de karatê, taekwondo, kung fu, hapkido e outras lutas, você pode ver nas demonstrações técnicas de quebramento com a cabeça. Tem muitas técnicas de quebramento em demonstrações onde o praticante dessas lutas quebram telhas, tijolos com a cabeça, para mostrar a eficiência desse golpe. Mas nas lutas eles não usam mais isso, porque realmente machuca demais. Mas existem algumas lutas ainda, mesmo hoje, que ainda praticam a cabeçada de uma forma assim recorrente nos seus estilos. Eles usam treinando normalmente nas suas lutas. Então eu quero citar alguns estilos de artes marciais que ainda continuam usando e já usaram bastante a cabeçada nos seus treinamentos, nas suas lutas. O primeiro, eu sugiro que você assista no meu canal, eu já fiz um episódio sobre essa luta que eu vou falar agora, uma luta fantástica, que é a capoeira brasileira. Se você quiser saber mais sobre a capoeira, assiste o episódio que eu fiz sobre a capoeira. Mas os capoeiristas brasileiros, o pessoal da capoeira, são exímios em usar a cabeça em defesa pessoal. Se você parar para assistir qualquer batismo de capoeira, qualquer roda de capoeira, certamente você vai ver alguns capoeiristas dando cabeçadas uns nos outros. Só que para não se machucarem, para não acertar o rosto, eles dão as cabeçadas geralmente no peito ou no abdômen. Mas uma cabeçada bem aplicada na boca do estômago, no plexo solar, faz um homem cair na hora, com falta de ar, ele não consegue respirar. Dá uma contração no músculo, o cara não consegue respirar. Então, se você quer ver a aplicação de cabeçada bem aplicada, assista um batismo de capoeira, uma roda de capoeira, você certamente vai ver várias cabeçadas bem aplicadas na hora que eles estão gingando, lutando ali, porque os capoeiristas são muito bons em cabeçadas. Uma outra luta que sempre treinou muita cabeçada, hoje não treina mais, não está treinando mais, mas eu que sou old school, sou um sujeito que treino há muitos anos, há mais de 50 anos, quando eu comecei a treinar o Brazilian Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu desenvolvido pela família Gracie aqui no Brasil, se treinava cabeçada. Lógico que nas lutas a gente não usava isso para não machucar o outro. Então se treinava as cabeçadas para você treinar para a defesa pessoal nas ruas e para o Vale Tudo, que era o que existia, os campeonatos que existiam em interestilos naquele tempo, do jiu-jitsu contra outras lutas, onde você lutava com lutadores de outras lutas e para valer. E valia a cabeçada. Se vocês quiserem ver uma luta onde um lutador de jiu-jitsu aplica bem cabeçadas, eu vou sugerir que vocês assistam uma luta de dois grandes lutadores, uma luta que foi realizada em 1991, no Rio de Janeiro, entre o lutador de jiu-jitsu Walid Ismail, da academia Carson Gracie, e um outro grande lutador, super campeão de luta livre, o Eugênio Tadeu, da luta livre, outro grande lutador. Os dois se enfrentaram num Vale Tudo, e o golpe que foi praticamente decisivo nessa luta, assistam a luta, foram as cabeçadas. O Walid do jiu-jitsu usou muitas cabeçadas contra o Eugênio e pegou o Eugênio meio de surpresa com as cabeçadas. Então assistam essa luta e vocês vão chegar à conclusão da eficiência das cabeçadas numa luta real. O jiu-jitsu antigamente trava muita cabeçada. Tanto no clinch, por exemplo, uma das armas do jiu-jitsu é quando você clincha o oponente, você clincha para derrubar e levá-lo ao solo para conseguir continuar a lutar no chão. Quando você clincha o oponente e não consegue levá-lo rapidamente para o solo, você pode dar uma cabeçada, essa cabeçada é uma distração, e aí você consegue derrubar o sujeito, cair no chão e continua com a luta de chão, e mesmo com cabeçadas. Então, a cabeçada é extremamente útil nas situações de clinch, para levar o indivíduo para o chão, e mesmo no chão, uma cabeçada realmente tem um efeito devastador. Para vocês terem ideia, todos os sistemas de defesa pessoal militares no mundo todo usam cabeçadas. Então, quando se fala de defesa pessoal militar, no mundo todo, ao redor do mundo todo, todos eles treinam cabeçadas. Vou citar alguns clássicos aqui que usam cabeçadas, mas existem outros. Os sistemas israelenses, por exemplo, o Krav Maga usa cabeçada, o Kapap israelense também usa cabeçada.
O Combatives, que são os sistemas usados, ou Combatives, que são os sistemas usados pelos americanos, usam cabeçada. O Combatives também, o britânico, o inglês, usa cabeçada. O sistema usado pelos franceses, o Tior e o C4, usam cabeçadas. Enfim, todos os estilos militares usam cabeçadas, sem dúvida. Agora, existe um estilo militar que, sem dúvida, os caras são craques na cabeçada, que é o famoso Combat Sambo russo. O Combat Sambo, que é o sistema desenvolvido pelos russos de defesa pessoal, é um sistema muito eficiente e os russos são mestres em cabeçada. Para vocês terem ideia, na versão militar, que é o Combat Sambo, a cabeçada está liberada como todo o sistema militar. Mas no sistema esportivo do Sambo russo, que é a luta esportiva deles, que é mais light, eles tiram um monte de golpes mais violentos, ainda continua valendo cabeçada. Então, se vocês quiserem ver a eficiência de cabeçadas em situações de lutas mesmo esportivas, vejam lutas de Sambo russo, onde vocês vão ver lutadores russos ou de outras nacionalidades se enfrentando e eles estão lá trocando chute, soco, agarra, pum, cabeçada. E o sujeito cai na hora nocauteado, mesmo usando capacete de proteção. Então, realmente é um golpe muito eficiente e devastador. As cabeçadas são golpes tão eficientes e tão brutais que eles foram praticamente proibidos no MMA moderno. As lutas de MMA moderno, elas aboliram as cabeçadas. As cabeçadas valiam no antigo Vale Tudo. O Vale Tudo é o pai do MMA. Então ali valia uma série de golpes que hoje não vale mais. Por exemplo, as cabeçadas, como o famoso tiro de meta, que era poder chutar o indivíduo que estava no chão, você podia vir chutar o cara no chão, hoje não pode mais fazer isso. A famosa pedalada, que é um golpe que quem está no chão embaixo poderia dar um chute baixo para cima com o calcanhar na cara de quem está em cima, também foi abolido. Então tem uma série de golpes que eles proibiram. E as cabeçadas foi um golpe que eles proibiram no MMA. Por quê? Porque é um golpe realmente violento. Uma única cabeçada bem aplicada, você pode finalizar o seu oponente em segundos, causando nele, inclusive, uma lesão, pode ser até grave, por exemplo, nos ossos do rosto, quebrando o nariz. Então, é um golpe que foi realmente abolido das artes marciais, assim, do MMA, na parte esportiva. Mas eu não poderia terminar de falar sobre cabeçadas sem falar de um estilo de luta que é considerado por muitos o estilo mais violento de luta que existe no mundo. Ele é conhecido como Blood Sport, o esporte sangrento. É um esporte bastante violento e é conhecido como a luta das 9 armas. Enquanto o Muay Thai, o famoso boxe tailandês, é conhecido como a luta das 8 armas, dos 2 punhos, os 2 cotovelos, os 2 joelhos e os pés, essa luta que eu vou falar agora para vocês é a luta das 9 armas. Além de tudo que vale no Muay Thai, vale também arremessar, jogar no chão, vale também da cabeçada. E tem mais, nessa luta das 9 armas, eles lutam sem luvas. Eles só enfaixam a mão com faixas de linho ou de cânhamo, passam um esparadrapo, a mão fica dura que nem uma rocha, a mão fica dura que nem pedra. E eles lutam sem luvas. E vale chute, soco, cotovelada, joelhada e cabeçada. É uma luta brutal. Que luta é essa? Essa luta é conhecida como Lituei. Lituei é o famoso boxe da Birmânia, conhecido como boxe birmanês. A Birmânia é um antigo país que hoje mudou de nome, hoje chama-se Myanmar. Myanmar é a antiga Birmânia. Na Birmânia existe uma luta que é extremamente violenta, uma das mais violentas do mundo, onde geralmente os oponentes, quando se enfrentam, eles saem totalmente arrebentados, porque sem proteção nenhuma e ainda vale cabeçada. Então, se vocês quiserem ver a eficiência das cabeçadas em lutas reais, assistam lutas de Lituei, o famoso boxe birmanês. Lá vocês vão ter uma ideia melhor de como realmente funcionam as cabeçadas numa situação real. Minha sugestão para você, meu amigo que está me assistindo aí, independente da luta que você pratique, você pode fazer jiu-jitsu, judô, muay thai, karatê, kung fu, não importa, taekwondo, qualquer luta que você faça, ou não faça nem luta nenhuma. Mas se você quiser ter uma ferramenta poderosa na sua caixa de ferramentas e uma arma poderosa no seu arsenal, eu sugiro a você que você aprenda a usar cabeçadas. Treine cabeçadas, porque uma única cabeçada bem aplicada numa situação real de defesa pessoal, você pode neutralizar o seu oponente em segundos. Então eu sugiro a você que, independente do que você treine cabeçadas, pratique cabeçadas, que isso pode te ajudar muito a você sobreviver nas ruas. Se você gostou do que eu falei hoje para vocês aqui, desse conteúdo, peço que você se inscreva no canal, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos. Espero vê-los no próximo vídeo, no próximo episódio, e fiquem com Deus.